94. Regressor Instruction. Capítulo 466. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Então, todos do continente participarão. Seria muito difícil fazer isso. Apenas os grandes clãs e guildas participarão. Então, falando apenas do estado, são 3 guildas de Lindell e Ozora, liderada por Yuno Kazugano em Celia, e uma guilda liderada pelo Cheongwan e El e Randawan. A República, o Reino Unido e outros países de pequeno e médio porte também enviarão algumas pessoas fortes. Tem mais pessoas do que imaginei. Deokegu será muito maior do que você pensa. HMM. Se as grandes guildas destacarem-se demais, isso pode causar uma reação negativa. Mesmo que eles não estejam em um nível avançado, também devemos ir com alguns clãs e guildas fortes. Então essa é a razão pela qual estivemos tão ocupados ultimamente. De fato, embora outras coisas também tenham ajudado nisso, não podemos subestimar a importância desse treinamento continental. Não é fácil escolher as pessoas certas. A princípio, era algo que os membros do Estado, incluindo Oscar, tinham que decidir, mas era difícil para alguém com minha influência, que mantém relações próximas com os poderosos do atual Estado, não se envolver. Todos os clãs medianos e clãs associados a Zu que o Estado poderia usar foram selecionados. Embora pese em nossas consciências fazer com que os outros usem suas habilidades, sinceramente acho que em uma situação como essa é inevitável. Se pessoas com a mesma habilidade e poder aparecem como candidatas, preferimos escolher aquelas que são mais fáceis de lidar. A reunião, que demorou muito para ser considerada apenas uma sessão de treinamento, na verdade foi uma oportunidade de tirar vantagem apenas por participar dela. Porque pude fazer as pessoas não reclamar de que apenas os clãs associados das 3 guildas foram escolhidos. Não seria exagero dizer que todos eles eram do lado de Lake Leone, exceto um clã. Temos que fazer isso adequadamente. Quando olhei para fora, vi Xuejin e um unicórnio escoltando uma carruagem. Ela estava conversando com Kim Un-sung, que estava em um grifo ao lado dela. Sinto-me um pouco aliviado por eles não parecerem tão diferentes um com o outro quanto eu pensava. Preocupei-me se a rejeição afetaria sua saúde mental, mas parece que ela já voltou ao normal. Não apenas Xuejin. Kim Un-sung também parecia o mesmo. Parece que eles tinham feito um acordo para fingir que nada aconteceu. Gosto do fato deles não guardarem ressentimentos. Na verdade, gostei ainda mais quando lembrei que muitas vezes vi os dois juntos depois de ver Xuejin tão triste. No final, a grande conquista depois de tudo isso foi ter abandonado sua armadura azul. Preocupei-me em vê-la voltar aos seus velhos modos depois de ter sido dispensada, mas isso não parece ser o caso. Está tudo bem. Não é o melhor resultado, mas também não é o pior. Consegui obter conquistas muito boas. Eu também fiz Kim Un-sung relaxar, que era meu objetivo desde o início. Depois de tudo, ele parecia estar mais focado em relaxar sua mente do que antes. Park Deokegu, que estava ao meu lado, falou enquanto assentia satisfatoriamente. Youngnin e Ejin-se não estão agindo estranho ultimamente. Seu demoníaco. Não sei como explicar, mas parece que algo grandioso aconteceu entre eles. Não sei porquê. É só minha intuição. Justamente quando os dois estavam saindo tanto. Meu olfato não reagiu, mas o clima está estranho desde o dia em que você e Ejin chegaram depois de beber. Merda. Eu não deveria ter colocado ele nessa missão em primeiro lugar. Não confio muito nele porque ele murmura bobagens como se fosse o médico do amor em Gangondo. Na verdade, foi ele quem ajudou eu e a Jungayan. Senti vontade de colocar esse cara para auxiliar Xuejin, mas este não é o momento para fazer isso. Não quero estragar mais uma vez a relação deles. Ainda estão tentando encontrar estabilidade. Não pense em besteiras, apenas foque no treinamento, Deokegu. Acho que você sabe melhor do que ninguém que melhorou muito em relação a antes, mas ainda não é suficiente. Ponto. Não faça uma cara dessa. Mesmo que eu tenha olhado para ele de relance, vi que ele parecia um cachorro que foi abandonado por seu dono. No final, não tive escolha a não ser fazê-lo se sentir melhor. Então, como foi esses dias? HMM. Bem, eu estou sempre trabalhando duro, mas sinto como se estivesse estagnado recentemente.
Não importa o que eu faça, minhas habilidades não parecem estar evoluindo. Já pedi conselhos às pessoas, mas sinto que não estou progredindo. Como está seu gerenciamento avançado de poder mágico? Acho que você ainda pode melhorar pouco mais lá. Esse é muito difícil treinar. Mesmo quando perguntei a Yajin ou Inri, elas disseram coisas que eu não entendo. Acho que preciso compreender melhor a magia. Apesar disso, tenho trabalhado duro. É que ele já está no limite. Diferente do Kim Sung e Kim Hee, ele já havia evoluído quase por completo. Mesmo agora, ele é muito bom como um tanque lendário, mas acho que será bem difícil evoluir a partir daqui. Como seu nível de poder mágico é baixo, há um limite no gerenciamento de poder mágico. Esse limite é o mesmo limite de um aventureiro de alto nível. No caso do Parque Deokigu, acho melhor agregar itens ou outras coisas do que sua própria habilidade. É um pouco decepcionante, mas não é tão ruim assim. Desde que ele mostrou ser um tanque lendário, já era digno de admiração. Eu não esperava que fosse como Kim Sung ou Kim Hee em primeiro lugar. Recentemente, nosso índice progrediu bastante. Então eu perguntei como ele fez isso, mas novamente era apenas coisas que eu não conseguia entender. É realmente estranho. Embora estejamos na mesma posição em que balançamos as espadas, o que muda é a nossa atitude em relação à espada é diferente. No meu caso, eu não entendo. Mas ele é diferente. O que? Ele exala uma forte sensação de que entende sua própria espada. Na verdade, ele sabe usar o que ganhou quando muda de classe ou quando adquire algum atributos próprios. Eu entendo o que você está dizendo. Parecia ser a mesma diferença entre Jungaia e eu. A diferença entre usar a magia como se usasse como uma habilidade ou de compreendê-la e usá-la corretamente. Este é o reino do talento. O que as pessoas de hoje em dia sabiam sobre espadas ou magia. Casos como Jungayan e Kim Sung são bem comuns. No entanto, fiquei curioso. E se Jungayan? E você, Ayan? Sim, sim. Falei com Jungayan, que se agarrou a mim sem hesitar. Você já se sentiu como se tivesse pulado alguns degraus? Como se tivesse sido iluminada? Oh, sim, sim. Sei claro. É difícil explicar tipo. Eu senti cócegas e puff. Puff. Ah! Minha mente ficou em branco, e minhas mãos e dedos dos pés tremeram. Minhas pupilas arregalou-se também. E por um momento, não, por horas eu senti que fiquei meio avoada. Desde então, eu agarrei o poder mágico e o evoluí. Impressionante. Talvez seja algo que eu nunca vou sentir. Algo assim era impossível de alcançar no reino dos plebeus. E você, Helena? No meu caso, acho foi um pouco diferente de Ayan. Foi só depois de conhecer Deus. Após a incrível sensação de ser atingida por um raio, pude ver os deuses. Pela sensação recebi um poder divino tão acolhedor. Mesmo que eu tenha visto e falado com Benignore, eu não tive nada assim. Não, eu realmente recebi poder divino. Entendo o porquê da classe chamada alquimista é chamada de não combatente por um motivo. Um alquimista era uma área de criação em primeiro lugar. Para se ter ou usar invocação da alquimia não precisaria de algo divino, mas sim ouro. O efeito do conjunto de poções não me afetaria mesmo se eu aumentasse meu poder mágico. Estou feliz que a minha classe seja pelo menos uma classe semimítica. Enquanto eu olhava para Helena e Jungayan que estavam sentadas na carruagem enquanto estava perdido em pensamentos, a carruagem parou de repente. Ansura e Sun e Yeon, que estavam ao lado, também olharam calmamente para nós. Não chegaríamos agora. Deokigu, veja o que aconteceu. Certo. Park Deokigu, que estava na carruagem com a gente para proteger a retaguarda, saiu para ver o que aconteceu, e Sun Yeon abriu a boca cautelosamente. Por que ela está tão bonita? Recordando o que vi no mundo negro acabei corando. Algum problema? Não. Acho que não. Deve ter acontecido algo no caminho. Não seria melhor entoar um feitiço de proteção? Não precisa. Foi então que Park Deokigu, que havia saído, bateu na carruagem. Yungnin. Algum monstro apareceu? Não é isso não. Parece que o trânsito está uma bagunça devido a pessoas vindas de outros países e cidades. Eles não podem entrar todos de uma vez porque o caminho é estreito. Parece que a carruagem de uma grande guilda do Reino Unido e uma grande guilda do Norte colidiram. Ponto. Ponto. Se aguardarmos um pouco, provavelmente tudo estará resolvido.
O que você quer dizer com aguardarmos? HMM. Não precisamos aguardar. HMM. Basta levantar uma bandeira e continuar. Isso é impossível, já que o caminho está interditado agora. Vamos dar uma olhada. Acho que seria bom sair da carruagem. Sim, sim, opa. Eu farei isso, vice-mestre da guilda. Estava ficando sufocante lá dentro de qualquer maneira. Com certeza está ficando mais barulhento aqui. Os guerreiros tentaram ver o que estava acontecendo, enquanto Kim Sung e Xuejin conversavam. Eu não podia imaginar que mesmo Xuejin seria uma integrante do Eastern Branch of Courtesy, em tradução livre, setor oriental de cortesa, que são conhecidos por sua transmissão de virtudes. Deokigu, levante a bandeira. Com isso, atraímos a atenção de todos. Regressor Instruction capítulo 467. Não somos do tipo que fica esperando. Apenas pelo fato de sermos a guilda número 1 do estado já é motivo suficiente para estarmos à frente. Fora aqui, o nível de nossos aventureiros é superior devido sermos uma única nação. Dizia-se que o Reino Unido que mantinha a Grande República e o Estado na linha. É claro que, como a República enfraqueceu, nem precisava refletir para saber qual lado era o predador. Devido a alguns acontecimentos, o preço das ações da Guilda Azul disparou. Com a influência, financiamento e capacidades de negócios, a Guilda Azul não era diferente de uma grande companhia. A ponto de que todos os aventureiros do continente seriam afetados pela falta de poções da Azul. E isso nem é tudo. Havia também a crença dos plebeus de que se Azul fosse ladeira abaixo, levaria Lindeu junto. Com base nisso, vi o patamar que Azul havia chegado. Bom, parece um pouco exagero, mas quando penso sobre isso minuciosamente. Claro, dizer que seria o fim por completo de Lindeu é demais. Na verdade, grande parte de nossa influência e atenção é por causa do poder, o mestre da Guilda Azul, que hoje é considerado o fator que mais pesa no continente. Mesmo que houvesse um limite, não havia necessidade de falar muito do Kim Sung, que empunhava uma espada mítica. O absurdo que ele mostrou na guerra contra a República foi suficiente para mostrar seu verdadeiro valor. Os bocas grandes, que gostavam de ranquear as pessoas, obviamente rotularam como um SSS, semelhante ao superior à rainha mercenária Shai-Ha. Talvez seja para manter o equilíbrio, mas uma parte considerava Kim Sung superior a Shai-Ha. Kim Sung e Shai-Ha não ligavam para isso, mas para mim, Kim Sung estava no mesmo nível, ou mais forte do que a ruiva. O mesmo vale para os outros membros da guilda. Em um lugar onde os tanques são muito importantes, Park Deokigu é frequentemente chamado de melhor tanque, apesar de seu fraco poder de ataque, e Xuejin e Qinri também estavam subindo no ranking. Aya e Sora, por outro lado, mostraram sinais de declínio neste quesito, mas estão em bons termos como heróis de Laios. Helena, que dava suporte, também foi ranqueada como uma sacerdotisa SS. Não tive escolha a não ser acreditar que An Kimu e a mulher do Parque Deokigu, Wang Jeongyeon, estavam sendo avaliados de acordo com o poder especial que tinham. Sun Yeon também se tornou bem famosa. Além do mais, Qin Shang Ryu e Oeon também evoluíram a ponto de não poderem mais ser ignorados. A quantidade não é diferente dos clãs pequenos e médios, mas cada membro é forte e único o suficiente para enfrentar um clã ou guilda inteiro. Então não é de admirar que eles tenham se tornado famosos. Mesmo na perspectiva dos bocas grandes, temos mais história do que as grandes guildas que focavam na quantidade e não na praticidade. Com isso em mente, é natural que ninguém deixasse de reconhecer o emblema da Azul. Então é normal que a atenção de todos se concentre em nós. Park Deokigu ergueu a bandeira com um rosto que perguntava se ele devia mesmo fazer isso. Logo fui até Kim Sung, Xuejin e Kim Sung, que queria mostrar para as pessoas como tínhamos boas maneiras, começaram a formar uma fila como se estivessem entendido o sinal. Claro, Kim Sung, responsável, assumiu a liderança. Eu, que tinha a difícil missão de mostrar o relacionamento próximo que tenho com o nosso Unsung, fiquei do seu lado direito, e a Xuejin estava atrás de seu lado esquerdo. A Guilda Azul, que estava alinhada com Park Deokigu que estava agitando no ar a bandeira da guilda. O grifo que Kim Sung estava montando deu um passo à frente. O pessoal que bloqueava o caminho percebeu, e recuaram. Nossa! Isso é um pouco exagerado, mas senti arrepios.
Aqueles que estavam na nossa frente se moveram, fazendo com que aqueles que estavam bloqueando o caminho também fossem empurrados para trás. Mesmo aqueles que estavam na frente sentiram algo estranho e olharam para a gente. Antes de se darem conta, aqueles que estavam no caminho se dividiram como um mar vermelho e observavam a guilda azul passar. Azul. É o Kim Il-sung quem está na frente. Aquela montada em um unicórnio deve ser Suejin. Aquela elfa Helena. Então ela realmente faz parte da Azul. Achava que era um boato qualquer. Olha ali. É Sun Hye-yeon. É realmente ela. Todo mundo começou a murmurar. Eles devem estar curiosos. É a primeira vez de muita gente nos vendo pessoalmente. Lee Ki-leong. O alquimista da luz, herói do continente. O número 2 da Azul. Não importa quem somos, ele não está abaixo de ninguém. Isso é bem interessante. Eu não sei o que é interessante, mas algumas pessoas falavam falas igual a de figurantes em um filme. É estranho, mas sinto um sentimento que eu não sei como explicar. Parecia que eu estava sendo recompensado por todos os tempos difíceis que sofri. Alguns que sempre levavam as coisas na brincadeira olharam para frente com rostos extremamente rígidos como se achassem que deveriam ser sérios neste momento, e de relance, o orgulho começou a aparecer nos rostos do pessoal da guilda. Até Park Deokegu estava rígido. O que é um pouco engraçado, mas sei que não estou em situação em que posso rir de alguém, já que também tinha uma expressão diferente. Dê a impressão de um grande homem, grande homem. Não é fácil. Os rostos de todos que olhavam para nós eram todos diferentes. Alguns olhavam para a gente com admiração, alguns com inveja, mas é interessante ver que todos tinham emoções diferentes. Kim Il-sung é mais um monstro do que eu pensava. Algumas pessoas têm bons olhos. Eles estão ainda mais fortes. É ridículo. Ele é mesmo apenas um aventureiro que está aqui há menos de 5 anos. Os boatos e o holograma mágico não estavam exagerando. Merda. Claro, mesmo no meio de tudo isso, eu usei freneticamente meu olho da mente. É porque eu tenho que saber o nível das pessoas fortes de outros países que eu nunca havia encontrado. Mediano. Parecia que aqueles com o nível do Ankimo eram um dos cabeças de clãs ou guildas. Não é baixo demais? Ankima é usado como padrão devido às suas habilidades de luta, inteligência e porque é sacerdote corpo a corpo, não por causa de seu talento ou estatísticas. Neste momento, ouvi uma voz repentina. Prazer em conhecê-lo. Mestre da Guilda Azul. Ponto. Eu sou a mestra da Guilda de Manhattan. Kiliali. É uma grande honra conhecê-lo. Ponto. Estranhamente seu rosto é bem familiar. Kiliali é uma mulher alta, corpo esbelto, cabelo loiro, olhos azuis e um rosto bonito. Ela exalava confiança e claramente se esforça muito para manter uma boa aparência. Quando verifiquei suas estatísticas com o olho da mente, percebi imediatamente que ela poderia mesmo demonstrar tal confiança. Ela é uma mago com um nível capaz de estar no topo dos 8 assentos do estado. Sua disposição é de ambiciosa e amorosa. Ela tinha um bom atributo, e eu sinto que sua. Com base em suas estatísticas, ela parecia mais útil do que o Cheongwan. Claro, ele tinha habilidades especiais, então não podiam ser comparados. Interessante. Muito interessante. Acho que ela também desempenhou um papel importante durante a primeira linha. Olhei discretamente para Kim Il-sung, mas não fiz nada além disso. É difícil dizer se ela era uma aliada ou uma inimiga, mas parecia que ele sabia quem ela era, e como ele não respondeu da mesma forma quando conheceu Jung Jinho, parece que ela não fazia maldade como o lixo mascarado e seu grupo. Claro que é pouco provável, mas ele pode estar escondendo suas verdadeiras emoções. Nosso Il-sung mudou um pouco também. Bem, para ser honesto, não importa. Os inimigos do passado não precisavam se tornar inimigos novamente. Acima de tudo, para acabar completamente com a guerra entre os países, mesmo os vilões da primeira linha não podiam mais ser tratados como vilões na linha atual. Kim Il-sung sabe disso melhor do que ninguém. Na verdade, o que chamou atenção foi que ele agiu amigavelmente. Me perguntei se estava vendo demais em sua simples saudação, mas ninguém age sem razão. Além disso, achei incômodo ela ter vindo até nós logo agora. Mas agora eu até queria aplaudi-la. Não é fácil falar com alguém despreocupada de repente em um lugar e clima como esse. Ah, você é aquele Ali. Você já ouviu falar de mim? Na verdade, não ouvi muito,
Mas ouvi dizer que é uma maga notável e que era muito famosa na Terra. Não fazia ideia que você sabia sobre isso. É uma honra, mestre da Guilda Azul. Não. Pelo contrário, a honra é toda minha. Oh. Eu sabia que esse rosto era familiar. Ela era uma atriz. Não lembro o nome, mas sabia que já tinha visto algumas vezes. Não tinha interesse por essas coisas, então demorei para perceber, mas alguns membros da Guilda Azul olharam para ela chocados. Eles não reagiram assim ao ver algumas pessoas em Lindeu que costumavam ser artistas, mas acho que ficaram surpresos ao vê-la pessoalmente. Você deve ser o cardeal honorário Lei Keelong. Prazer em conhecê-lo. Sim. Prazer. Eu ouvi muito sobre você. Você é ainda mais bonita pessoalmente. É uma honra, cardeal honorário. Quando insinuei que não queria falar agora, ela afastou-se. Parecia que ela tinha definido Kim Il-sung como alvo novamente, e o jeito como ela se esgueirou ao lado dele foi algo que eu poderia chamar de uma jogada excelente. Ela é esperta. Ela é obstinada e sabe aproveitar as oportunidades. Ela também parece ser bem ambiciosa. Digo. Provavelmente é por isso que ela conseguiu sobreviver até agora. Claro, isso não vale para todos, mas as celebridades geralmente não tinham um final feliz, principalmente as mulheres. Essa mulher saiu-se muito bem, pois vi que a maioria das mulheres se ferrou no tutorial. Talvez a principal razão por trás de seu sucesso é devido ao mesmo comportamento de agora. Ela sabe como tirar proveito de sua popularidade. Ela é tipo de pessoa que podia levantar a mão e fazer uma apresentação. Esta mulher aproveitou a oportunidade para conversar com Kim Il-sung primeiro. Isso significa apenas uma coisa. É óbvio que as outras pessoas poderosas que assistiam à cena estavam pensando. Seria estranho cumprimentá-lo agora, porque interromperia a conversa. Ela sorriu brilhantemente como se fosse inesperado que uma ex-atriz pudesse se enturmar tão facilmente. Ela é como raposa nas costas de um tigre. Essa expressão é apropriada para a situação. Interessante. Os momentos em que todos os tipos de pessoas se reúnem com certeza é agradável. Opa! Vê, você conhece essa mulher? No entanto, a voz que ouvi atrás de mim não foi agradável. Regressor Instruction capítulo 468. Não me diga que ela está perdendo a cabeça novamente. Fiquei um pouco assustado por um momento, mas felizmente, não havia necessidade de preocupar-se. Acho que a Ian apenas se sentiu um pouco incomodada. Isso foi o suficiente para me deixar calmo. Ela ficava com uma expressão carrancuda quando sua raiva atingia o nível médio e gagueja umas 4 vezes com o rosto pálido quando sua raiva atingia picos mais elevados. Em comparação com sua raiva extrema, onde ela falava sozinha, agora ela provavelmente deve ter ficado um pouco incomodada ao ver uma mulher atraente, que lhe veio até nós e agiu amigavelmente. Ela já havia mantido sob controle todas as mulheres comuns e era ainda mais dura com as beldades. Se aquela maga chamada Kiliali ficasse comigo em vez de Kim Il-sung, com certeza ela ficaria com raiva média. Felizmente, ela não está interessada em mim. Isso significa que ela e eu podemos viver mais um dia. Tenho experiência, sou expert. Desde que ando com uma coisinha chamada Jungaia há alguns anos, conheço ela muito bem, até queria me aplaudir por isso. Neste momento, me sentir orgulhoso, pois a conhecia tão bem que poderia escrever um livro com o título Manual de Instruções de Jungayan. Então falei naturalmente como se eu não estivesse interessado nela. Acho que ela era uma atriz famosa na Terra. Não recordo seu nome. Eu realmente não tinha interesse nesse tipo de coisa. Oh, entendo. Acho que já vi ela. Não me lembro bem. Eu não assisti a muitos filmes. Sério? Sim. A propósito, quando você estava na Terra, você tinha alguma celebridade favorita? Foi uma pergunta um pouco aleatória, mas eu sabia muito bem que era uma armadilha. Se eu a sentisse como um idiota, a celebridade, assim como aquelas do mesmo ramo, desapareceriam. Não. Eu era ocupado, então não conhecia ninguém. Ah, entendo. E você? Eu também, não via. E não tinha ninguém para ir ao cinema. Nossa. Triste de novo. Sério? Sim. Eu já sabia que ela havia sido abandonada por sua família, mas ainda me senti mal quando olhei para seu rosto. O que foi ainda mais triste foi o quão casualmente ela disse isso. Já não me afeta tanto, mas isso mexeria bastante com aqueles que ouvissem.
Era Jungaeon e Jungaeon. Uma irmã se chamava Jungaeon, e a outra Jungaeon. Achei um pouco estranho a questão de como se afastaram, então busquei saber se elas foram convocadas, mas sem sucesso. Jungaeon odiava falar de sua mãe e de suas duas irmãs mais velhas, e considerando que eu não conseguia encontrá-las, parece que elas realmente cortaram os laços. Quando pensei na razão pela qual essa maga tão triste está obcecada por mim é por causa do medo de ser abandonada, senti meu coração ficar ainda mais despedaçado. Até Asmodan aplaudiria de pé aquelas vadias. Se algum dia eu as encontrar, acabarei com elas. NT, acredito que seja referência a Asmodan, senhor do pecado de Diablo. Mas também pode ser Asmodeus, que é um demônio da crença do judaísmo. Quando acariciei seu cabelo, ela sorriu. Mas logo parei porque senti que as coisas ficariam estranhas se eu continuasse fazendo isso. Enquanto isso, os guerreiros do estado e da Guilda Azul entraram em um lugar enorme e, com Xuejin liderando, começaram a se mover em direção aos locais ordenados. Claro, todos os membros da guilda foram para um local, exceto os cabeças. Qiyong da Luz, uma figura importante no estado, e Kim Sung, o mestre da Guilda Azul, precisavam participar de uma conferência. Sun Liong era conhecida como alguém que poderia ser responsável pelos membros da guilda, enquanto Xuejin cuidava de outras coisas. Falei com as duas antes de ir. Ei Yeon, leve os membros da guilda e espere no local ordenado. Certo. E fica esperta sobre conversar com grupos de outros países. Na verdade, não importa, mas não precisamos causar problemas inúteis. Alguns países são politicamente sensíveis. Podem comer algo se quiserem. Certo. Tudo bem, Qiyong. Obrigada. Não. Não é algo para agradecer. É natural. Até mais. Ela é do tipo que às vezes fica um pouco louca também, mas vê-la rindo e falar assim me deixou mais calmo. Sinceramente, neste momento, Sun Liong parecia uma pessoa normal. Este é o efeito de ter mulheres loucas ao seu redor. Yayan. Onde você vai? Conferência. Acho que Sung e Helena também vão. Acredito que vai demorar um pouco. E por que Elfa? Conselheira da Interracial. Ah, entendo. Se Shaeha também vai estar lá? Possível sim. Vem aí raiva mediana. Ela ficou carrancuda. Seu rosto também começou a ficar pálido. Ela está prestes a atingir o pico de raiva. Se eu a deixasse continuar tendo esses tipos de pensamentos, lentamente sua raiva aumentaria. Assim que ia atingir o pico de sua raiva eu impedi beijando sua testa. Achei que ela tinha mudado o suficiente para suportar estar longe, mas ela não ficou de bom humor quando eu disse que apenas Helena e Shaeha iriam. Ela provavelmente não gosta que eu fique no mesmo lugar que Shaeha. Logo estarei de volta. Certo. Ao ouvir isso, ela fez um leve beicinho. Queria levar Jungayan, mas não posso fazer isso. Isso porque lá com certeza se tornaria um bate-boca entre todos. Ela assentiu, fazendo beicinho como se entendesse que não havia nada que pudesse ser feito, mas quando acariciei seu cabelo vi que ela ficou um pouco melhor. Logo a elfa colou em mim como se estivesse feliz. Jungayan, que ainda pensava que eu tinha que receber o tratamento dela, não impediu Helena, mas ela ainda não estava feliz. Teria sido um pouco melhor se Kim Sung estivesse aqui, mas o lerdo foi primeiro com aquela mulher. Por alguma razão, senti olhares em mim. Espero que não seja nada demais. Fui para a sala de conferência, enquanto tentava me acalmar. Na verdade, era grande demais para ser chamada de sala-conferência. Como muitas pessoas iam participar, parece que haviam preparado um lugar para isso. Era um lugar onde os mestres de grandes guildas e altamente influentes estariam reunidos. Não seria exagero dizer que parecia um parlamento. Havia um holograma mágico e uma plataforma na qual o líder da reunião ficaria, e no centro havia uma grande mesa com cadeiras bem elegantes. Enquanto andava, vi alguns rostos familiares. Troquei cumprimentos com Xiongguan e Yu Han, e com Yuno Kazugano através do contato visual. E Shaeha ainda não estava presente. Os mestres das guildas de médio porte também já estavam presentes, com expressões bem rígidas. Claro que eles estariam nervosos. Diferente dos outros que estavam acostumados a tal lugar, esta é a primeira vez deles.
Ainda mais quando me dei conta que a conferência é o primeiro passo para determinar o rumo do continente. Logo as pessoas começaram a se soltar. A maioria se cumprimentava ou conversava. Algumas pessoas deram o melhor de si para se enturmar. Na verdade, eu fiz o mesmo. Conversei um pouco com pessoas de Laios, da República e da Aliança Interracial e até me aproximei daqueles que pareciam valer a pena cumprimentar. É normal agir amigavelmente com aqueles que vinham até mim primeiro. No caso de clãs medianos, eles buscavam uma oportunidade de ganho pessoal. Kim Il-sung agia amigavelmente também. Ele apertava a mão das pessoas que iam até ele, mas o nervosismo continuou em seu rosto. Nossa! A maioria é snob, considerando que estavam aqui para resolver a crise do continente. Poucas pessoas sabem da importância e gravidade dessa situação. Mesmo na República, Laios, Estado e Aliança Interracial, viram as ameaças apenas em um futuro distante, não no presente. Isso mostra que a maioria simplesmente tomaram o aviso como uma história vazia. Pode-se dizer que a causa disso tudo seja porque Benignore, que tomou posse do corpo de Kilong da Luz na guerra com a República, falou pouco. Tudo o que ela disse foi ameaça iminente apóstrofo. Embora ela disse com sinceridade, não muda nada. Originalmente, a raça humana agia apenas quando uma crise está bem diante de seus olhos. Realmente não é fácil agir antes que aconteça algo. Como se Kim Il-sung também pensasse o mesmo, ele não estava com uma cara boa. Ele deve ter certeza de que todos os eventos que aconteceram na primeira linha foram evitados e tudo o que tínhamos que fazer era nos unir, mas, considerando uma situação dessa, parece que vai ser um caos. Tem coisas que ele pode ver mesmo sem o olho da mente. Vi um porco grande demais para ser um guerreiro sentado. Não parecia ser Park Deokegu. Em vez de massa muscular, mais de 90% de seu corpo é gordura. Para ser sincero, ele parecia estar tendo dificuldade em respirar. Ele não é o único que não parecia guerreiro. Também vi homens vestidos com roupas luxuosas, e claramente são inexperientes quando se tratava de batalha. Duvidei seriamente se essas pessoas são capazes de decidir o destino do continente. Eu nem preciso dizer que Kim Il-sung pensou o mesmo apenas olhando para eles. Ela não viu esse tipo de coisa porque estava enfurnada em Lindell, que parecia estar em uma situação um pouco melhor, mas vendo isso agora. Impossível. É impossível enfrentar qualquer ameaça com essas pessoas. Isto é apenas o que eu acho, mas também sinto que ele pensa o mesmo. Sei disso apenas pelo seu rosto, que a princípio estava muito esperançoso mas agora estava escurecendo aos poucos. Logo a conferência começou. Independentemente da gravidade da situação, a conferência terminou em apenas 2 horas. Naquele dia, os cabeças tiveram um jantar de alta qualidade por mais de 4 horas, todos na luta de novas amizades para ganho pessoal. Foi uma merda. Isso é uma grande merda. Regressor Instruction capítulo 469. Sinceramente, não lembro bem o que debatemos na conferência. Lembro-me de forma nebulosa das pessoas cumprimentando umas às outras, falando sobre as justificativas e sobre a importância do treinamento e outras coisas. Fora isso, só tivemos que esclarecer algumas coisas relacionadas ao treinamento. Depois disso, a única coisa de que me lembro foi que houve uma festa luxuosa, mesmo para os meus padrões. Mas foi divertido. Sinto que aliviou o estresse dos últimos dias. Como esperado, os sul-americanos sabem se divertir. Eles com certeza sabem como animar. Sinto um pouco de pena dos guerreiros comuns que vivem bem abaixo disso. Os nossos membros que estavam no centro não pareciam se importar com essas coisas. Eles fizeram uma festa bebendo com dinheiro de outras pessoas. Claro, foi um momento importante para eles. Então devem estar pensando que valeu muito a pena o dinheiro que gastaram. Na verdade, foquei em parecer muito satisfeito. Alguns caras que conseguiu me conhecer ontem à noite provavelmente neste momento estavam gritando de alegria. A maioria das pessoas sabia o quanto é vantajoso manter um relacionamento próximo com a pessoa que possui o negócio de poções do continente. Grande parte das pessoas na festa buscavam mais influência. Então, a maioria dos clãs pequenos e médios deram o melhor que podiam. Apesar de engraçado, não achei nada estranho. O que é estranho é que guildas ou clãs que vieram para esse lugar não tivessem alguns casos sujos. Considerando os cisnes negros, assim como a guilda azul, que andavam na cor da bamba entre o certo e o errado, é razoável.
Eles foram longe demais. Realmente, Azul é boa comparado a eles. Claro, havia guildas e clãs normais. Assim como guildas que representam a cidade como os Mercenários Vermelhos. Eles geralmente são diferenciados, começando com o mestre da guilda. Diferente dos gordos, eles se orgulham de suas batalhas e nunca param de treinar. O problema era que a grande parte também eram de baixo nível. Eles me lembram os membros do clã da amizade. Claro, havia alguns talentos, mas apenas cerca de 20 pessoas poderiam estar no nível dos 8 assentos. Na verdade, acho que é um milagre ter 20 pessoas nesse nível. Se fosse para mim ranquear o padrão de nosso povo, daria-se. Eu sei que é impossível atingir esse, mas ranquear seria suficiente para combater a ameaça iminente. Acredito que Kim Il-sung deve estar mais pensativo do que eu. Ele deve estar pensando que algo não está certo. Também deve estar refletindo sobre o que deu errado e o que fez na primeira linha e onde está o problema. Enquanto refletia sobre a linha atual, que progrediu rápido demais, Kim Il-sung parecia estar começando a ficar nervoso. Ele deve estar se perguntando por onde começar. Isso é preocupante. Ao olhar para a frente, vi alguns guerreiros, respirando pesadamente. O treino de outros países que começou há alguns minutos chegou ao fim. Ah! O poder do Cavaleiro Sangue de Ferro não é brincadeira, embora seja treino. Se fosse uma batalha real, não atacaríamos daquele jeito. Foi uma batalha simulada onde boa parte da magia do Reino Unido não pôde ser usada. Terreno também não ajudou. Por outro lado, foi uma pena perder tantos guerreiros. Se você pudesse usar sua magia adequadamente, teria sido nossa derrota. De fato, o esquadrão mágico liderado por Geran Fogo do Inferno. Parece que os rumores sobre as habilidades do Sangue de Ferro não eram falsos. Ponto. Mas não somos tão habilidosos quanto Geran. Ah! Quanta babaquice. Sério. Fiquei chocado com as expressões dos líderes. Com a expressão do Kim Il-sung, olhando para eles, ainda mais. Eu entendo como você se sente. O que ele está pensando é bem óbvio. Esse treino é ridículo. No entanto, o que Kim Il-sung pensou quando viu pessoas que estavam ocupados se bajulando? Eu queria ler sua mente. Logo, eles se aproximaram e disseram: "O que você acha, Cardeal Honorário Lei Keelong?" Foi incrível. E fiquei pessoalmente impressionado com o Esquadrão Mágico, liderado por Geran Fogo do Inferno. Geran Fogo do Inferno, minha bunda. Comparado a Jungaian, ele não passava de uma fogueira. Que honra! Não esperava por isso, já que perdemos a batalha simulada. Isso porque o próprio terreno não é adequado para batalhas na defensiva. Terreno era desfavorável ao seu grupo desde o início. Eu sei como é difícil parar os cavalos enquanto a frente não é sólida. Na verdade, eu queria ver como responderiam com a linha de frente relativamente fraca. Claro, acho que não tinha o que fazer porque o poder de avanço dos cavaleiros é forte. Este momento é o ideal para ver o quanto as tropas que vocês dois lideram melhoraram. Isso é embaraçoso. O Cardeal Honorário Lei Keelong está me elogiando demais. Estou sendo transparente, Geran. Obrigada. A propósito, a próxima batalha é entre o Norte e o Oeste. Os aventureiros do Norte são famosos por seu orgulho. Vai ser duro, mas nada pode ser feito, Só espero que não haja grandes incidentes. O povo do Norte parece ter muito orgulho, mas não tem habilidade. Os aventureiros do Norte caíram em uma armadilha óbvia e fizeram algumas ações suicidas contra o Oeste. Apesar disso, eles pelo menos tinham a vontade de vencer. Então pessoas como Ferro e Geran que fazem brincadeirinhas são realmente patéticos. Pessoas como eles são as que sempre estragam tudo. Merda. São pessoas assim que fazem o grupo perder. Como estavam preocupados com a condição de suas tropas, não foram com tudo. Como eles são aventureiros que tinham que fazer suas coisas assim que o treinamento terminasse, poderiam estar preocupados com isso. Claro, até entendo. As pessoas são propriedades no continente. Mesmo que haja poções ou magia divina para ajudar na questão de machucados ou doenças, a exaustão ainda acumularia, consequentemente afetaria o que faria posteriormente. Mesmo que estivesse na posição de instrutor, não cansaria meus jogadores. É uma questão que estava diretamente relacionado a tudo, inclusive ao lucro. Claro, essa não é a única razão pela qual acho que esses bastardos estão de brincadeira. Porque estão escondendo sua verdadeira força.
Esse tipo de pessoas que não têm nada a agregar são as piores. Havia também o fato de que eles estavam em uma batalha simulada sem mostrar o real poder que tinham. Kim Il-sung não iria gostar, mas é inegável que se eles lutassem com tudo o que tinham, seria melhor do que isso. Mesmo com níveis baixos, são aventureiros que evoluíram na batalha. É normal que ocultem algumas cartas na manga, considerando o quanto suas vidas estavam em jogo. Algumas coisas são muito óbvias para meu olho da mente. É bem óbvio porque esses caras estavam pegando leve. Muitos não queriam mostrar toda a sua força para outros países, outros clãs, outras guildas, outras alianças e outras regiões. Eles acham que são os protagonistas ou algo assim. São eles que tornam mais difícil assistir às batalhas, que já são dolorosas de assistir. Estou cansado de observar eles. Não, para ser honesto, queria colocar uma máscara e esmagá-los. Mesmo que não fosse exatamente isso, quero bater naqueles que não estão lutando com tudo. No entanto, tenho que ser paciente. Se eu não tivesse pensando em algo, não seria assim. Só há uma razão pela qual estou tão inquieto. Se isso continuar, parece que nosso Unsung acabará explodindo. Mesmo que Kilong da Luz tenha sido escolhido por Benignore, ele não é um regressor, então também é engraçado dizer que ele também tinha que se preparar para ameaças iminentes. Kim Il-sung esperava que eu seguisse em frente com todos, incentivando eles, mas é mais eficaz mostrar meu eu habitual. O habitual Lee Ki-yeon ri enquanto trabalhava duro, aproveitando ao máximo a situação e humorando os outros. Eu ainda não sei se vai funcionar, mas não parece nada provável. Talvez depois de alguns dias, Kim Il-sung possa pensar, mesmo que Ki-yeon esteja ciente da ameaça iminente. Ponto. Ele não sabe o quão perigosa é a ameaça. O objetivo era fazê-lo pensar que eu não sabia a gravidade da ameaça. Talvez isso o faça se abrir para mim. Queria saber qual é a ameaça, quão perigosa e, se possível, o fato de ter voltado no tempo. Eu não deveria saber a gravidade da ameaça, para preparar-me. E Unsung? Isso está me deixando louco, mas por agora, eu não tenho escolha a não ser paciente. Logo, logo ele virá até mim. Tenho certeza que Kim Il-sung não suportará por muito tempo. Regressor Instruction capítulo 470 Saúde. Saúde. Eles são loucos, não são? Contando com esse já é a quinta vez, e estamos aqui há 5 dias. É desconcertante que já tivéssemos feito 5 festas. Eles são incríveis. Estou me divertindo, comendo, e curtindo, mas também estou começando a ficar no tédio. Eu estava esperando Kim Il-sung abrir a boca, mas comecei a me perguntar se deveria agir primeiro. Quase todo o poder do continente está reunido, e já se passaram 5 dias desde que começamos esse treinamento inútil. A princípio fiquei preocupado, mas quando notei que Kim Il-sung não veio correndo até mim, percebi que ainda tínhamos tempo. Parece que ele decidiu que seria melhor fazer algo por conta própria mesmo ao invés de falar sobre um assunto tão delicado. Faça como quiser e veja se vai funcionar como você pensou. Na verdade, eu poderia falar sobre Benignore e sobre a ameaça iminente, mas não quero tocar no assunto primeiro. É porque acho que seria mais natural se ele viesse até mim primeiro. Teria vantagem devido a isso. Não vou abrir mão da vantagem de poder fazer perguntas primeiro. Enquanto eu estava perdido em pensamentos por um momento, ouvi uma voz alta ao meu lado. A cerveja que você bebe depois de suar parece ter um sabor especial, não é, Cardeal Honorário Lee Ki-yeon? Sim. É verdade. Ah. Parece que fiquei de bom humor apenas por ter pessoas tão boas ao redor. Nossa. Eu nunca pensei que um dia como esse chegaria. Quem diria que todo o continente poderia estar tão unido? Né? Quero até agradecer àqueles que ajudaram o continente a se tornar um. Espero que. Seu copo está vazio. Pronto, Cardeal Honorário. Obrigada. Jamila. Só ouvi falar de você por meio de boatos. Queria muito te conhecer. Você vive tão distante que não é fácil para mim visitá-lo. Por aqui, as relações diplomáticas entre o Estado e nosso reino haviam sido desfeitas. Realmente, é uma honra conhecê-lo. A honra é minha. Honestamente, se eu soubesse que havia uma mulher tão bonita como Jamila, eu teria visitado primeiro. Eu sei que você está apenas sendo cortês, mas mesmo assim obrigado. Não são palavras sem fundamento. Estou apenas dizendo a você como realmente me sinto.
Notei uma estranha tensão entre vocês dois. Eu me pergunto se vocês vão acabar saindo do radar esta noite. Geran, você é tão rude. Quando olhei em volta o ambiente tão agradável, vi que todos não perdiam tempo. Kim Sung é quem deveria ver isso. A maioria deles é responsável pelas principais guildas de cada reino, mas estranhamente nenhum deles parece normal. Fogo é algo, sangue é algo, seus nomes de classe são grandes, mas apenas alguns deles faziam jus a seus nomes. A maioria é simplesmente lixo, especialmente o comportamento da mulher chamada Jamila sentada ao meu lado. Ela disse que ele estava agindo rudemente, mas parecia que ela não estava falando sério sobre isso. Além disso, ela aparentava estar pronta a qualquer momento, o que deixou-me um pouco sem jeito. Seu vestido mostrava seus seios abertamente como se estivesse falando que ela estava me seduzindo. É difícil dizer se ela era uma líder ou uma shoujo representando um clã. Ela estava claramente interessada em algo além de treinamento. NT, uma shoujo é uma dançarina ou artista em um show de entretenimento de palco destinado a mostrar os atributos físicos, tipicamente por meio de roupas reveladoras ou mesmo de toplessness ou nudez. Claro, não gostei de sua atitude. Quando lembrei da Jungayan, que recentemente ficou com raiva mediana, comecei a me sentir desconfortável com essas situações. Não, na verdade, outra coisa está me incomodando bastante. Também é muito difícil ser o câncer da sociedade e agradá-los. Não é fácil fazer algo que você não gosta e que não combina com você. Parecia que eu estava usando roupas de outra pessoa que não serviam em mim. Claro, às vezes eu gostava. Mas não importa o quanto eu pense sobre isso, esta festa não combina com o ser humano chamado Lei Qilong. Ah, é tão difícil atuar. Geran. Vou servir-lhe uma bebida. É uma honra, cardeal honorário. Você não precisa ser honrado por tudo e também não precisa responder com tanta formalidade. Não estamos em um local de treino, é um ponto de encontro para socializar. Fizemos o nosso melhor no treino, por isso temos que fazer o nosso melhor nessa parte também. Como esperado do cardeal honorário. Jamila, você gostaria de mais uma bebida? Sim, claro. Acho que a Jamila está ficando bêbada. Vou emprestar a você meu ombro. O ombro do cardeal honorário seria melhor que o seu. Ah, realmente desconfio de vocês. Não diga isso, Geran. É embaraçoso. Como eu poderia não dizer isso? Vocês parecem tão naturais juntos. Realmente é difícil tentar permanecer amigável. O cardeal honorário está de bom humor. Parece ser o rosto mais brilhante que vi recentemente. É natural se sentir bem quando você está com pessoas tão boas. Por favor, como alguns tira-gosto aqui, cardeal honorário. Posso colocar na sua boca? Diga a Jamila. Pare. Ah. Não tive como evitar, mas de qualquer forma, esse papel não combina comigo. A propósito, cardeal honorário. Sim, Geran? Sinto muito por dizer isso do nada. Sobre a batalha simulada. De qual batalha simulada você está falando? Entre a União de Lindell e a Confederação do Reino. Oh, eu lembro. Ah, na verdade, notamos algo preocupante. O que? Havia algo com que se preocupar? Isso porque grande parte acha que a União de Lindell está batalhando mais a sério do que o necessário. Bom, eu entendo como os mestres de Lindell se sentem empolgados com o treinamento, mas acho que foi um pouco exagerado. Na verdade, vários aventureiros da Confederação foram machucados. Acho que sei o que você quer dizer. Claro, não estou criticando a União de Lindell. Estou apenas dizendo o penso. No entanto, também estou preocupado que os boatos ruins se espalhem sobre a União de Lindell, onde está o cardeal honorário Lei Qilong. HM. Entendo perfeitamente o que Geran está dizendo. Claro, muitos acabaram se ferindo. Podem usar poções de cura, mas a fadiga acumulada não pode ser curada tão facilmente. Mesmo quando eu vi, achei um pouco exagerado. É bom trabalhar duro, mas me perguntei se era necessário tanto. Embora muitos acabaram se ferindo, ainda estava na categoria aceitável. Não houve mortes, e foi perfeito para a batalha simulada que Kim Un-sun tinha em mente. No entanto, parecia que alguns, que são um dos pilares do mal enraizado, agora se sentiam um pouco incomodados pelo espírito de luta de Lindell. Até posso entendê-los. Um lado pegava leve, enquanto o outro pegava pesado.
A diferença de disposição entre as duas tropas era gigante. Mesmo que tenha sido uma batalha simulada que mostrou o desespero do Kim Il-sung, pareceu-me que o mal enraizado não aceitou bem seu espírito de luta. Ele esperou demais uma situação de filme. Muito simplista. Foi um erro pensar que se um lado tivesse com entusiasmo, o outro também responderia do mesmo jeito. Então a carta oculta do Kim Il-sung para renovar o ar na União Continental estava indo em uma direção estranha desde o início. Claro, essa situação não me desfavorece. O fato de que o plano do Kim Il-sung falhou não é diferente de dizer que ficou um passo mais perto do meu. Espero que Kim Il-sung venha correndo, gritando Kilong-nin o mais rápido possível. O cardeal honorário pensa da mesma forma. Na verdade, nosso mestre da guilda está um pouco animado com esse treinamento. Vou conversar com ele sobre isso. Não sei se vai ajudar, mas vou tentar dizer a ele para evitar machucar desnecessariamente, pelo menos quando eles treinarem com as tropas mágicas. Obrigado pela sua consideração. Não criei muito expectativas. Quanto a mim, vou apenas conversar. Espero que ajude, mas que poder eu tenho? Ah! Além disso, eu concordei com o mestre da guilda. Não estou participando deste treinamento por alguns motivos pessoais. Então, você pode pensar que fui atribuído a um trabalho diferente. Como todos sabem, há muitas coisas que são tão importantes quanto o treinamento. Quem cuida das tropas é originalmente o mestre da guilda. As três grandes guildas de Lindell estão se movendo como uma, então é complicado ajudar nesta parte em particular. Entendo. Sim. Bem, mas você ainda é o cardeal honorário Lei Kilong. Você é a primeira pessoa a receber a posição no Estado, na Santa Sé, e ganhar a confiança do líder do país. Não estou em uma posição que posso dizer algo sobre, mas na minha opinião. Sim. Parece que o mestre da Guilda Azul está mantendo o Lei Kilong sob controle. Do que esses bastardos estão falando? Ah, não é isso. Parece que estão entendendo errado. Ah, na verdade, a Guilda Azul não foi criada apenas pelo mestre da Guilda Azul, certo? Se não fosse pelo cardeal honorário Lei Kilong, teria sido reduzida a uma guilda de terceira categoria mas ser completamente excluído deste treinamento. O que você quer dizer com excluído? Eu disse. Mate o cachorro depois que a caça acabar. Há um ditado semelhante em nosso país. Espero que minhas preocupações sejam sem fundamento, mas sim, essas suas preocupações não têm fundamento. Temo que o mestre da Guilda Azul esteja pensando de maneira diferente. Você só está falando besteira, bastardo. Se a pessoa não for estúpida, notará o que está acontecendo. Ele ficou quieto até então, mas me senti desconfortável ao vê-lo começar a agir, pensando que era sua oportunidade. Não sei qual é o objetivo real dele, mas pelo menos tenho uma ideia do que Geran quer. Desafeto. Sinto pena do Kim Il-sung, que tem que treinar e esperar resultado dessas pessoas. Falem o quanto quiserem, bastardos, e vejam se Il-sung e eu podemos nos afastar. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.